É isso aí, galera, vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe aqui o tablet Lenovo, é o Tab M9 de 64 GB. Vou estar fazendo aí um unboxing para vocês. E também, galera, eu vou fazer aí também teste nas câmeras. Então, confere aí o vídeo, né? Agradeço a todos os inscritos do canal aí, muito obrigado a todos. E é isso aí, galera, vamos lá para mais um vídeo. É isso aí, galera, vamos para mais um unboxing no canal. Antes disso, já prepara aí seu cafezinho aí para assistir esse vídeo. E é isso aí, galera, bora abrir aqui o Lenovo Tab M9. Como vocês podem ver, tá lacrado. Aqui temos algumas informações. Tela de 9 polegadas, é o HD Plus dela, galera. Processador octa-core. Aqui, bateria de longa duração, design fino e leve, Dolby Atmos, isso é bem legal. E Android, né? Essa aqui é a versão de 64 GB e eu vou estar mostrando aí para vocês. Uma hora depois. Tentando abrir aqui, galera, tá meio difícil abrir essa caixa, mas eu já cortei os lacres dela. Aqui já vem um tablet logo de cara. Vem aqui um plástico protetor nele, isso é bem interessante. Vou deixar ele aqui, vamos verificar o que mais vem dentro da caixa. Aqui vem a chavinha para você abrir o slot. O manual de usuário Lenovo Tab M9, guia de segurança. Vou colocar aqui do lado. Aqui nós temos o carregador. Carregador aí de 20 watts, bem legal. E temos aqui um cabo para carregamento. Aqui o USB-A para USB tipo C. Show! Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui dentro da caixa. Aparentemente não vem mais nada aqui dentro. Galera, não vem mais nada. Esse tablet Lenovo aqui, galera, é um tablet que tá em custo-benefício aí. Eu peguei ele para mim assistir mais vídeo no YouTube, estudar algumas coisas também. Mas tá bem legal, vou tentar mostrar aqui para vocês o detalhe. É um tipo de metal aqui. Galera, aqui minha mão aqui tá preta, mas é porque eu dei uma martelada, tô reformando aqui o canal, né? Acabei que eu martelei o dedo aí. Mas o tablet aqui tá bem legal. A construção dele também. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver se tem alguma carga. Opa, está ligando. Aqui na lateral a gente pode ver que tem um volume de mais e menos. O botão de ligar e desligar. Aqui embaixo tem saída de áudio, a entrada para carregamento. Olha, saída aqui de aquele P2, né, fone de ouvido. Opa, aqui já apareceu. Olá, né? Temos algumas configurações aqui a ser feito, mas tem até bastantes línguas aqui, bastante país, é bem inclusive em questão de país, né? Vou deixar em português Brasil mesmo. E aqui do lado também, ó, esse slot aqui, você pode estar retirando. Deixa eu mostrar para vocês. Retirar aqui esse slot para a gente ver como é que vem. Olha, aqui é o slot para pegar um cartão de memória. Esse aqui ainda não pega o cartão no caso o eSIM, né? Para operadora, mas tem já uma versão que pega esse cartão de operadora. Eu vou colocar de volta.
Que o plástico não saiu bem legal aqui atrás, galera. Isso aqui vai dar um trabalho para tirar essa cola, mas vai ter que sair daí depois. Bem legal, aqui também tem a câmera, como vocês podem ver, que o detalhe da câmera. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Câmera de 8 megapixels. E também tem a câmera frontal. Vamos ver aqui as configurações. Eu vou iniciar. Vou confirmar aqui o termo aqui da Lenovo. Aqui já está procurando a rede Wi-Fi. Vou conectar aqui no Wi-Fi, né, galera? É bem simples, você conecta no seu Wi-Fi aí. Já digitei a senha, eu vou conectar. Está conectando, preparando o seu tablet. Aqui já apareceu, só um momento. Em média, eu acho que ele demora uns 5 minutos para essa primeira configuração. Ó, copiar dados e apps. No meu caso, eu não vou copiar, então eu vou não copiar. Caso você tenha outro tablet e queira copiar os dados, você faça isso. Verificando as informações. Aqui, quem usará esse dispositivo? Uma criança, um adulto ou um adolescente, né? Vou colocar aqui um adulto. E provavelmente vai pedir aqui a conta, fazer login aqui na conta do Google. Caso você não tenha uma conta, você aperta aqui em criar uma conta, né, galera? Eu vou colocar a minha conta. Já digitei minha conta, eu vou em próximo. Vai pedir a senha. Pediu a senha aqui, eu vou digitar. Já digitei a senha, eu vou em próximo. E me pediu aqui, galera, a verificação de 2 etapas. Então eu tive que confirmar no meu outro aparelho. Eu vou em concordar. Recebendo informações da conta, de conta. Serviço do Google. Aqui eu vou em mais, aceitar. Aqui você define o método de desbloqueio. Reconhecimento facial, padrão, PIN, senha. Vou colocar aqui o padrão. Vou fazer uma senha aqui. Então, já fiz a minha senha aqui, vou confirmar. Aqui no caso eu vou pular aqui o assistente de voz, mas caso você queira configurar assistente de voz, eu vou pular. Assistente de desbloqueio, eu vou pular também. Vou em próximo. Vou colocar aqui, ó, ajuste agora mais alguns itens nas configurações ou volte mais tarde. Vou colocar aqui agora não, preparando o seu tablet. Isso leva alguns minutos. Vou apertar aqui em concluir configurações. E pronto, já está aparecendo aqui o Lenovo. Já carregou aqui os aplicativos. Provavelmente vai atualizar, né, galera? Vamos verificar aqui as informações da memória. Aqui a memória, armazenamento. O armazenamento dos 64 GB, total aqui, ó, 64. Temos livre, vamos verificar. Ele usou 19. Aqui diz que está livre 45 GB livre. Então, por acaso você queira saber a memória dele, é essa daí. Aqui tem atualização do sistema. Eu vou atualizar. Vai demorar um pouquinho aqui, galera, mas eu vou atualizar. Vou atualizar e já volto com vocês. É isso aí, galera. Terminei aqui a atualização do tablet. Já estou 2 dias usando ele, né? Não deu para mim fazer logo o vídeo rapidamente, mas eu consegui atualizar ele. Demorou mais ou menos umas 2 horas. Eu não sei porquê. Eu acho que a minha internet aqui estava lenta. Mas como vocês podem ver, o sistema agora está em Android. Aqui, ó, versão do Android 13 aí. Bem legal ter esse tablet Tab M9 da Lenovo. A resolução da tela 1340 por 800. Porém, eu estava vendo aqui que ela reproduz qualidade maior na tela para assistir vídeo ou até mesmo Netflix. 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tudo certinho aqui. Aqui está dizendo que a bateria ainda tem mais 2 dias restante. Eu já usei 2 dias, galera. Eu carreguei ele e usei 2 dias, então
A bateria dele eu achei bem legal, bem compatível com esse tablet. Dá para você usar um dia aí tranquilamente de uso mais intenso. Como o meu uso foi mais moderado, ele diz aqui que ainda tem mais 2 dias para uso, sendo que eu já usei 2. Temos aqui som, Dolby Atmos, temos o Dolby Atmos. Você pode apertar aqui em não perturbe. Sons de fundo, está desativado, né? Media Play, tem essas configurações, mais configurações. Deixa eu voltar. A tela a gente não tem muita configuração em questão de hertz da tela, mas a tela é 60 Hz, galera. Temos aqui um modo leitura, o modo leitura. O modo leitura ele dá aquele aspecto amarelado para ter mais um conforto ocular, para você conseguir ler sem forçar muito a sua visão. E também tem galera, proteção ocular. Se a gente apertar, ele diminui mais ainda um pouco o brilho. Eu vou desativar os 2 modos, que eu uso geralmente assim. E eu ativei aqui também o modo tema escuro, mas você pode deixar o tema branco, na qual seja do seu interesse. Mas aqui, escurecer o papel de parede com o tema escuro também. Tempo limite da tela eu deixei 10 minutos de inatividade para o tablet desligar. Ele vem 30 segundos configurado, para mim era muito pouco, então aumentei para 10. Mas pode deixar aqui entre até 30 minutos ou nunca, né? O modo de cor, galera, eu achei bem interessante que ele atualizou. Temos aqui o modo normal, modo natural, modo brilho. Tem aqui também a temperatura da cor normal, quente, frio. Eu gostei dessa configuração aqui, normal, no modo de temperatura de cor. E deixei aqui também o modo de cor brilho. Eu achei mais interessante para mim aí. Tá assistindo conteúdo. Aqui temos a rotação da tela inteligente, já está ativado. Eu gosto de deixar ativado, caso você queira desativar a rotação automática. Então, aqui o nível de brilho está em 100%, mas você pode ligar o brilho adaptável, que ele vai se adaptar mais ou menos à luminosidade que está no ambiente. E eu também não gosto muito de usar essa função, mas se você gosta, vou até desligar, mas se você gosta, né? Eu deixei aqui em 100%, só para vocês verem bem. Aqui temos aqui, papel de parede. Papel de parede eu achei interessante, definir papel de parede. A gente pode mudar aqui, aqui em fotos, papel de parede e opções de plano de fundo. Olha, aqui como eu já botei o papel de parede do vídeo do TikTok, ele já aparece aqui. Você pode botar o live wallpaper, né, aqueles wallpaper animado, através desse TikTok. Eu vou voltar, definir aqui. Os padrões dele é esse daí que eu deixei, mas temos outros aqui, azul, essas outras cores aqui. Eu vou confirmar isso aqui mesmo, definir, deixar isso aí mesmo, galera. Mas também você pode mudar essa paleta aqui, paleta de cores. Você pode mudar a paleta de cores. Aqui está meio esverdeado. Deixa eu voltar lá. Deixar esses tons aqui. E vamos voltar. Aqui já muda os tons, então você pode estar mudando essa paleta de cores. Aqui você tem Bluetooth, rede de internet, no caso Wi-Fi. Eu vou tirar aqui, galera, para a gente testar aqui também. Testar aqui também no Asphalt e no Code, que é o Call of Duty, né? E aqui, vou mostrar aqui para vocês o papel de parede aqui do TikTok. Deixa eu voltar. Entrar aqui no TikTok. Também eu achei bem interessante. Deixa eu pausar. Deixa eu botar aqui Live Wallpaper. Live Wallpaper Game. Você vai ter vários, Você pode estar colocando lá. Vamos supor. Não sei se aqui dá certo. Pausar. Eu venho aqui. Aqui nessa opção. Definir como papel de parede. Bora ver se vai dar certo aqui, galera. Definir como papel de parede. Definir como plano de fundo. Tela inicial de bloqueio. Vamos ver se vai funcionar. Vai redirecionar para aquele TikTok lá de wallpaper. Vamos ver. Não. Olha, funcionou, galera. Vocês podem ver o
o wallpaper animado já lá atrás, funcionando. Então, se você quer o wallpaper animado aí também, dá para você usar assim através do TikTok. Pesquisa lá, consegue estar colocando aí esse wallpaper animado. Show! E temos Asphalt, eu vou testar o Asphalt aqui para vocês verem. Galera, eu já testei ele aqui, eu achei uma configuração boa até para essa faixa de preço do tablet, né? Não fica aquela super definição, a qualidade assim máxima do jogo, mas dá para jogar, dá para se divertir, então eu vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês. A configuração que está rodando aqui, ó, configurações gráficas, ele conseguiu rodar aqui ó, nessa máxima aqui, no caso alta qualidade e taxa de quadro 60. Deixa eu voltar. Galera, interessante também que sai áudio aqui desses alto-falantes e alto-falante aqui também. Deixa eu apertar aqui numa corrida para a gente ver. Aqui no Asphalt, eu senti que precisava de um pouquinho mais de desempenho para ficar mais fluido o jogo. Mas no caso, tipo assim, eu comprei mais esse tablet aqui não para jogar, mas sim para me estudar, ver vídeo no YouTube, às vezes vídeo no TikTok e pesquisar no Google Chrome, né? Porque esse tablet ele é mais para essas situações. Mas caso você queira se jogar um pouquinho, se divertir com alguns jogos mais leves, ele funciona. Ó, percebeu que deu um engasgo aí, galera? Estourou o carro. Acredito que o ideal para ele rodar melhor aqui seria deixar lá no padrão, galera. 30 FPS para ele rodar melhor. Ó, tá dando os engasgos. Tem fase que ele roda melhor. Não sei se tem, tipo, talvez essa que eu tô jogando agora, eu acho que ela é um pouco mais pesada pro tablet. Mas vocês vão acompanhando aí o desempenho em tempo real, né? Quanto que eu tento jogar aqui. Chegando. Ih, galera, o cara caiu no rio. Mas é isso aí, rodando em asfalto, como vocês podem ver. Eu vou tentar sair aqui e fechar todos os aplicativos. Deixa eu limpar tudo. E também, deixa eu mudar esse wallpaper aqui, galera. Plano de fundo. Vou deixar aqui um padrãozão aqui para ver se pesa menos aqui pro tablet. Não sei se isso pode influenciar, né? Por conta de que são só 4 GB de memória RAM. Mas bora lá. Agora eu vou no Code agora, Call of Duty aí. Pra gente ver o desempenho. Também aqui no Call of Duty. Olha, em geral aqui o design dele, eu achei um design bem legal. E eu consegui tirar aquela mancha que estava aqui atrás de cola. Eu tirei com um pouquinho de óleo, galera, um pouquinho de óleo. E depois eu passei a limpar a tela com um lençozinho já mais apropriado. Mas vocês podem ver que a construção dele é bem legal. É de alumínio aqui. É um metal, né? Tá carregando aqui o code. E os alto-falantes, como eu estava falando para vocês, tem aqui e também tem aqui alto-falante. Então, para assistir Netflix e YouTube é bem legal. Aqui a entrada USB tipo C e aqui essa entrada P2, né? Vamos carregar aqui, galera. Vou mostrar para vocês. Olha aqui nessa configuração, áudio e gráfico. Olha que ele consegue rodar na qualidade gráfica média e na taxa de quadro alta. Porém, eu acho que para ele rodar melhor, tem que deixar tudo embaixo aqui, galera. Eu vou rodar desse jeito aqui para vocês verem ele rodando já na maior dificuldade assim que seria para o processador dele, né? Vamos iniciar aí para vocês terem essa noção também aqui no Call of Duty, que é um jogo aí que o pessoal joga bastante, né? Que vai iniciar.
Bora ver aqui se eu consigo jogar bem aqui. Então, para vocês verem aí que esse tablet é custo-benefício realmente, pois além de você ainda conseguir estudar ou fazer pesquisa também aí no Google, você vai conseguir também ainda jogar um pouco alguns jogos. Eu já vi o pessoal testando também Genshin Impact nele, roda na baixa qualidade, mas roda, galera. Fraquinho por conta, e também tem a questão da memória, que é só 64 GB. Então fica um pouco complicado para botar jogos maiores aqui nele. Galera, tá cerrado aqui. Eu acredito que dá pra ganhar essa daqui, né, galera? Bora ver aqui. Dá pra ganhar essa aqui, mas eu não vou jogar até o final, que ainda tem outros testes a fazer. Fazer outros testes aí, testar o áudio também dele. E mostrar também para vocês algumas imagens aí de maior resolução. Vocês terem uma noção da tela. Que ela é só HD, mas é um HD eu achei que é um HD de qualidade até. Beleza, eu vou tirar aqui, galera. Vou tirar aqui. Deixa eu fechar. Eu vou abrir aqui o YouTube para vocês e botar um teste de vídeo aqui para vocês terem uma noção. Bom, galera, eu já estou aqui no YouTube, né? E ele roda aqui nessa configuração, ó, avançado, em deixa eu focar aqui, 1440p por 60 fps. Lembrando que esse vídeo aqui é do meu canal mesmo e eu gravei ele em 4K, então, e não pegou 4K, mas também não ficou só HD, então isso aí já é legal, um ponto positivo. Apesar da tela ser só HD, ele tenta fazer um upscale aí, para ter uma qualidade maior, como vocês podem ver aí. E eu achei que vale a pena ele ter esse sistema aí de aumentar a qualidade da imagem. Ó, isso aqui já é internet, deixa eu pausar. Bora ver aqui. Aqui tá normal. Bom, não sei se tem algum problema aqui com a internet, galera. Bora baixar um pouco a resolução. Vou deixar aqui em avançado. Bora botar 1080, 60. Ver se ele vai estabilizar, que tá dando 1080, 60 estabilizou aqui. A qualidade está muito boa de imagem. Eu vou colocar, galera, aqui para vocês também um teste de áudio. Deixa eu colocar aqui um teste de áudio, porque esse tablet tem 2 alto-falantes. Bom, já estou aqui no teste de áudio, né, pra gente escutar. E eu vou virar aqui para vocês terem mais uma noção. Tá no máximo aqui, saída de áudio.
achar aqui. Galera, o áudio dele eu achei ok. Ele não é muito alto, mas como tem alto-falante aqui em cima e aqui também embaixo, eu acho que ajuda bastante para ter uma imersão melhor, né? Para quem vai assistir vídeos, assim como eu, ter uma imersão melhor. Vou colocar aqui na Netflix. Eu abri aqui Netflix, dar um grau aqui na tela. Esses paninhos aqui são muito bons, galera, para limpar. Deixa eu voltar. Bom, tô aqui na Netflix, né? Deixa eu ver se tem algum conteúdo com uma qualidade aqui bem legal. E eu tenho que colocar também, galera, poucos segundos, porque se eu deixar mais, pode dar direitos autorais, né? Por conta de ser aqui da Netflix. Deixa eu ver se eu acho aqui um bem legal. Bora ver esse aqui. Ó, ele já virou a tela. E deixa eu ver se carregou. Aqui meio que carregou. Deixa eu botar mais pra frente aqui. Ó, como vocês podem ver, a qualidade é uma qualidade legal. E deixa eu botar mais ou menos aqui. Bora aumentar o volume para ver o que vai dar. Tigres no topo da montanha? Sim. Nós estamos indo lá para honrar. Galera, eu achei que tá show de bola para assistir conteúdo. Netflix, YouTube também, bem legal. Opa. Bem legal. E também o TikTok, né? Sabe que o TikTok ele é mais assim na vertical. Então, se a pessoa quiser assistir TikTok também, é uma tela bem grande, eu acho, com relação ao celular, né? Que essa aqui é uma tela de 9 polegadas. Show. Vou tirar aqui. Bom, galera, agora eu vou tirar a foto aqui. Vou pegar esse carrinho aqui pra gente tirar foto. Pra gente ver a qualidade das fotos que ele faz. E vamos aqui em fotos. Lembrando que a câmera traseira são 8 megapixels, né? Bora ver se eu consigo focar. Bom, aqui eu tirei uma foto, tirei outra, vamos verificar. Bom, lá no preview a foto fica com uma qualidade mais baixa, mas quando você tira a foto, ela aumenta um pouco a qualidade. Então, eu acho que vale bastante a pena tirar a foto com eles, mas desde que seja estável. Estável, né, galera? E temos aqui vídeo também. O vídeo dele grava em Full HD, mas eu achei que é uma qualidade mais baixa. Não achei uma qualidade tão legal no vídeo. Se você for gravar vídeo com ele, procura sempre deixar o tablet bem parado para gravar o vídeo, pois ele não tem uma qualidade muito legal na câmera de vídeo. Retrato, modo retrato também. Tem modo retrato. Aqui também, ó, tipo tradução. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui a xícara que tem aqui, ó, essa escrita, eu vou apertar aqui na tradução. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, vou apertar aqui na tradução, traduzir. Ó, apertei. Ó, já vai procurar. Ó, já traduziu carro clássico vintage, né? Então ele traduziu. Aqui vocês podem ver, ó, clássico vintage car. É bem interessante também ter essa funcionalidade aí. Deixa eu voltar. E eu vou estar fazendo um teste agora de câmera, gravação de áudio e vídeo para vocês verem, né? Certinho aí com a câmera dele. Bom, galera, agora eu estou gravando com o tablet aqui, o Tab M9 da Lenovo. E eu estou gravando com a câmera frontal. Então eu estou de frente aqui com o ring light. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui atrás tem outro ring light. E aqui está o ring light que eu estou falando para vocês. Vocês vão vendo aí o áudio, a fluidez. Adianto para vocês que é uma qualidade baixa, né? Mas para um tablet na qual você precisar fazer uma gravação simples, dá para fazer. Então isso é interessante também apontar. Eu vou gravar agora com a câmera traseira. Eu vou ter que parar aqui para poder gravar com a câmera traseira. Bom, agora eu estou gravando com a câmera traseira. Vou mostrar para vocês que ele não tem muita estabilidade, né? Por se tratar de um tablet de um preço menor e também que eles não fazem câmera muito boa para tablet. Vou tentar me gravar aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Então, aqui, vou tentar me gravar aqui mais ou menos onde eu tava, vocês vão poder ver aqui, ó. Aqui tá o ring light na minha frente, ali o outro ring light. Eu vou dando a volta aqui para vocês vendo como é que ela fica na câmera traseira, né, galera? É isso aí. E vou parar. Ok, aqui em questão de câmera, como vocês viram aí os testes, é uma câmera relativamente boa, por se tratar de um tablet também de entrada. Eu não achei muito ruim não, galera. Só o preview, quando você tá aqui no preview, ele tem, tipo, fica mais embaçado. E depois que você tira a foto, ele melhora o processamento. Então isso é interessante também falar pra vocês, né? O design dele aqui, galera, vou falar um pouco aqui do design. É um design bem elegante. Um design também que transmite durabilidade, por ter essa parte aqui de trás de alumínio, né? Transmite durabilidade. E eu achei um design bem interessante aí, confortável, leve e fino também. Apenas uma ressalta aqui para essas bordas que são maiores. E hoje em dia essas bordas aqui já estão vindo mais fino, como vocês podem ver em outros modelos mais caros. Mas esse tablet aqui eu acho que vai atender para muitas pessoas que querem estudar ou trabalhar de alguma forma assim, né? Que não seja tão pesada. E ele dura aí, a bateria bem legal, a duração da bateria aí. Já tá há mais de 2 dias que eu tô aqui, que ele mostrou que vai durar até 4 dias com o meu uso. Se for um uso intenso, é claro que ele vai durar um dia aí tranquilamente. Se você está procurando um tablet aí com custo-benefício, esse aqui é um tablet com custo-benefício muito bom. Então você vai encontrar aí na faixa de R$900 ele. Eu achei bem legal esse tablet. E eu vou estar usando aqui no dia a dia aqui, no complementar meu setup, né? Para mim estar pesquisando. Como já falei para vocês, às vezes posso até assistir alguma coisa no stream. Eu acho de meu interesse. Mas é um tablet de bom custo-benefício ainda hoje, né, galera? O tablet Lenovo M9, né, é uma boa opção, como vocês viram aí no vídeo. E por essa faixa de preço aí tá bem legal. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com os amigos. E é isso aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal e falou!